Colômbia, 2011. Estádio El Campín, Bogotá. Final da Copa do Mundo Sub-20. O Brasil enfrenta Portugal. Felipe Coutinho, Casemiro, Oscar, Danilo, Alex Sandro, uma geração de ouro. E no comando do ataque, um centroavante que ninguém conseguia parar. Ele fez 5 gols no torneio. Foi eleito o melhor jogador da competição. Artilheiro. Craque. Campeão do mundo. O nome dele? Henrique Almeida. Naquele dia, o mundo do futebol se curvou a ele. Comparações com os grandes centroavantes brasileiros surgiram. A Europa abriu os olhos. O futuro parecia escrito. Mas o futebol, como a vida, raramente segue o roteiro. Hoje, em 2026, aos 34 anos, Henrique Almeida joga no Gama, clube da Série D do Campeonato Brasileiro, no futebol do Distrito Federal. Enquanto Coutinho, Casemiro e Oscar construíram carreiras vitoriosas na Europa e na seleção, Henrique rodou por 16 clubes, passou por Granada, Grêmio, Botafogo, Coritiba e nunca conseguiu se firmar em lugar nenhum. O artilheiro de um Mundial, o melhor jogador do torneio, o homem que poderia ter sido centroavante da seleção brasileira por anos, hoje luta para se manter relevante. A pergunta que fica é: o que aconteceu com Henrique Almeida? Colômbia, 2011. O Brasil chegava ao Mundial Sub-20 com uma geração que prometia dominar o futebol mundial. Felipe Coutinho, Casemiro, Oscar, Danilo, Alex Sandro, nomes que, anos depois, seriam protagonistas na Europa e na seleção brasileira principal. Mas quem roubou a cena naquela competição foi um centroavante de 20 anos, revelado nas categorias de base do São Paulo. Henrique Almeida. Ele entrou em campo na estreia contra a Áustria e fez o primeiro gol da vitória por 3-0, com um chute de direita ainda no primeiro tempo. A partir dali, nunca mais saiu do time. E também não parou de balançar as redes. Na fase de grupos, marcou contra a Áustria e o Panamá. Nas oitavas de final, contra a Arábia Saudita, mais um. Na semifinal contra o México, com o jogo empatado em 0-0, ele resolveu. Aos 80 minutos, um gol de cabeça. Aos 87, mais um, seu 5º gol no torneio. Brasil na final. No total, foram 5 gols e 3 assistências em 7 jogos. Ele dividiu a artilharia da competição com o francês Alexandre Lacazette e o espanhol Álvaro Vasquez, mas levou a chuteira de ouro por ter mais assistências que os concorrentes. E não foi só. Henrique Almeida foi eleito o melhor jogador do torneio. A bola de ouro do Mundial Sub-20 de 2011 estava em suas mãos. Na história da competição, nomes como Diego Maradona, Lionel Messi, Sérgio Agüero e Paul Pogba também levaram esse prêmio. Henrique entrou para essa lista. Ele era, oficialmente, o melhor jogador sub-20 do mundo. Ele parecia pronto para o topo. O mundo do futebol se curvou a ele. As portas da Europa se abriram. E, naquele momento, ninguém podia imaginar que aquela seria a última grande noite da sua carreira. Antes do Mundial, Henrique Almeida já era tratado como promessa nas categorias de base do São Paulo. Chegou ao clube aos 15 anos, vindo do Atlético Paranaense, e rapidamente chamou atenção pela capacidade de finalização e faro de gol. Estreou no profissional em 2009, ainda com 18 anos, contra o Mogi Mirim, mas foi na seleção brasileira que seu nome realmente começou a brilhar. Em 2011, antes mesmo do Mundial da Colômbia, Henrique já havia sido campeão do Sul-Americano Sub-20 ao lado de nomes como Neymar, Casemiro, Lucas Moura e Oscar, uma das gerações mais talentosas do futebol brasileiro. Naquela competição, ele já mostrava o faro de gol que o tornaria conhecido. O que fazia de Henrique especial? Era um centroavante clássico, daqueles que não precisam de muitos toques para decidir. Canhoto, mas com boa finalização com as 2 pernas. Forte fisicamente, bom no jogo aéreo, e com um faro de gol refinado. Não era o mais veloz, mas sabia se posicionar dentro da área como poucos. Tinha presença de área e capacidade de finalização em espaços curtos, qualidades que o diferenciavam dos atacantes mais modernos, que preferem atuar pelos lados. A comparação natural era com os grandes centroavantes brasileiros do passado. Não era um fenômeno de drible como Neymar, mas era o tipo de atacante que o Brasil parecia não estar mais formando. A referência na área, o homem-gol, o camisa 9 clássico. A geração de ouro. O Mundial Sub-20 de 2011 foi vencido por uma seleção que tinha, além de Henrique, nomes como Casemiro, hoje no Manchester United, Oscar, que brilhou no Chelsea e na seleção, Felipe Coutinho, que foi para o Barcelona, Danilo e Alex Sandro, laterais da Juventus. Era uma geração que prometia dominar o futebol mundial, e, de fato, vários deles cumpriram essa promessa. Mas naquela época, quem roubou a cena foi Henrique.
Foi ele quem recebeu a bola de ouro e a chuteira de ouro do torneio. Foi ele quem o mundo apontou como o próximo grande centroavante brasileiro. O São Paulo, ciente do valor da joia, correu para renovar seu contrato por mais 5 anos logo após o Mundial. A multa rescisória era alta. O futuro parecia garantido. A expectativa era gigantesca. A torcida tricolor queria vê-lo brilhar ao lado de Luiz Fabiano, o fabuloso, que na época era o ídolo do clube. Henrique sonhava com Londres, 2012, com a seleção principal, com a Europa. Estou de olho nas Olimpíadas, almejo sempre o melhor. Londres, seleção principal, por que não? Declarou ele na época, ainda na Colômbia, com os troféus nas mãos. O Brasil acreditava. O São Paulo acreditava. O mundo acreditava. Henrique Almeida parecia destinado ao estrelato. Mas a transição da base para o profissional, como tantos outros antes dele, seria o primeiro grande obstáculo. Depois do Mundial, o mundo parecia aos pés de Henrique Almeida. O São Paulo, ciente do valor da joia, correu para renovar seu contrato. A multa rescisória era alta. O futuro parecia garantido. A torcida tricolor queria vê-lo brilhar. Mas a realidade no clube paulista era outra. Henrique havia estreado no profissional em fevereiro de 2009, contra o Mogi Mirim, entrando nos minutos finais de uma derrota por 2-0. Seu primeiro gol só veio um ano depois, em 2010, na vitória sobre o Grêmio Barueri pelo Campeonato Paulista. E desde então, as oportunidades nunca vieram com a sequência que ele precisava. Os números no São Paulo são reveladores. Entre 2009 e 2012, Henrique disputou apenas 30 jogos pelo clube e marcou 4 gols. Em 2011, ano do título mundial, ele somou míseros 28 minutos contra o Santos em outubro e 4 minutos na última rodada do Brasileirão. O técnico Emerson Leão, que assumiu o clube na reta final daquele ano, não contava com ele. Foi então que surgiu a primeira grande oportunidade de sair do Brasil. O Queen's Park Rangers, da Inglaterra, tinha tudo acertado para contratá-lo por empréstimo de 1 ano e meio. Mas a Federação Inglesa não autorizou o modelo de negociação e exigiu que o negócio fosse em definitivo, o que inviabilizou a transferência. O destino, então, apontou para a Espanha. Em janeiro de 2012, Henrique foi emprestado ao Granada, da La Liga, por 6 meses. O São Paulo recebeu 500 mil euros pelo empréstimo, com opção de compra fixada em 6 milhões de euros. O clube espanhol, que lutava contra o rebaixamento, apostava no jovem artilheiro do Mundial. A adaptação, porém, foi brutal. Na sua passagem pelo Granada, Henrique disputou apenas 6 jogos na La Liga. Ele foi titular em apenas uma partida, contra o Sevilha, em março de 2012, e acumulou apenas 214 minutos em campo. Não marcou nenhum gol, levou um cartão amarelo e foi expulso em outra ocasião. O saldo na Espanha foi desolador. O sonho europeu, que parecia o começo de uma trajetória vitoriosa, tornou-se o primeiro grande alerta de que algo não estava funcionando. Henrique voltou ao Brasil ainda em 2012, emprestado ao Sport Recife, onde jogou 16 partidas e marcou 4 gols. Depois, foi negociado com o Botafogo, onde teve sua melhor fase no futebol brasileiro, 34 jogos e 4 gols entre 2013 e 2015. Mas o atacante que, um ano antes, era o melhor jogador do mundo sub-20, nunca mais conseguiu repetir o brilho daquela tarde na Colômbia. A transição para o profissional, que já era difícil, tornou-se uma luta diária pela sobrevivência no futebol. O que aconteceu com Henrique Almeida não foi falta de talento. Foi timing errado, ambiente hostil, falta de paciência em um momento em que ele mais precisava de sequência e confiança. E essa história, infelizmente, estava apenas começando. Depois da experiência frustrante na Espanha, Henrique Almeida voltou ao Brasil. Mas o Brasil que ele encontrou não era mais o mesmo de antes. O São Paulo, clube que o revelou e ainda detinha seus direitos, não tinha espaço para ele no elenco principal. A concorrência no ataque era grande, e o jovem artilheiro do Mundial, que um ano antes era tratado como joia, agora precisava provar seu valor novamente, mas em outro lugar. O ciclo de empréstimos havia começado. A primeira parada foi o Sport Recife, no segundo semestre de 2012. Henrique chegou ao Leão da Ilha com a missão de ajudar o time na Série A. Foram 7 jogos pelo Sport entre agosto e outubro daquele ano, nenhum como titular, todos saindo do banco de reservas. Ele entrou nos minutos finais contra Náutico, Flamengo, Palmeiras e Corinthians, acumulando apenas 93 minutos em campo. Sem gols. Sem assistências. Sem o impacto que se esperava de um ex-artilheiro mundial. O Sport, que lutava contra o rebaixamento, não podia dar tempo para um jovem atacante se desenvolver.
precisava de resultados imediatos. E Henrique, que precisava de sequência e confiança, não teve nenhum dos dois. Em 2013, foi a vez do Botafogo. No clube carioca, Henrique finalmente encontrou um pouco mais de espaço. Foram 33 jogos pelo Botafogo entre 2013 e 2014, com 3 gols marcados. Ele foi campeão carioca em 2013, mas nunca se firmou como titular absoluto. A torcida alvinegra via potencial, mas a regularidade nunca veio. Em 2014, mais um empréstimo, dessa vez para o Bahia. Foram 25 jogos e 2 gols pelo clube baiano. Novamente, números modestos para um atacante que um dia foi o melhor do mundo em sua categoria. O padrão começava a se repetir, um clube novo a cada ano ou 2. Pouco tempo para se adaptar. Pouca sequência. Pouca paciência. Henrique ainda teve uma segunda passagem pelo Botafogo em 2015, apenas um jogo no Campeonato Brasileiro, entrando aos 74 minutos contra o Oeste. Depois, foi para o Coritiba ainda em 2015, onde conseguiu seu melhor momento no futebol brasileiro até então, 10 jogos e 2 gols na campanha do título da Série B. Aos 24 anos, Henrique Almeida já havia passado por São Paulo, Granada, Espanha, Sport, Botafogo, 2 vezes, Bahia e Coritiba. 6 clubes em 4 anos. Sem nunca ter conseguido se firmar em nenhum deles. A queda, que começou com a falta de oportunidades no São Paulo e a adaptação frustrante na Espanha, agora se aprofundava. O atacante que o mundo acreditava que seria o próximo grande centroavante brasileiro começava a se tornar um jogador comum, daqueles que rodam por clubes, tentam recomeços, mas nunca encontram um lugar para chamar de seu. E o pior ainda estava por vir. Depois da passagem pelo Coritiba, onde Henrique Almeida teve seu melhor momento no futebol brasileiro, 20 jogos na Série B, 12 gols, todos como titular, sendo peça fundamental na luta contra o rebaixamento, muitos acreditavam que ele finalmente tinha se encontrado. Mas o futebol, cruel como é, tratou de mostrar o contrário. O ciclo de clubes se intensificou. Entre 2016 e 2019, Henrique rodou por Grêmio, Coritiba, de novo, Giresunspor, Turquia, Belenenses, Portugal e Chapecoense, 5 clubes em 3 anos. Pelo Grêmio, em 2016, foram 33 jogos e 3 gols, números modestos para um atacante, mas que incluíam uma participação na conquista da Copa do Brasil daquele ano. Ele até foi titular em alguns momentos, mas nunca se firmou como o centroavante que o clube esperava. Depois, voltou ao Coritiba em 2017. Dessa vez, os números foram melhores, 47 jogos e 12 gols, incluindo uma sequência de titular no Campeonato Brasileiro. Mas, novamente, a permanência foi curta. A aventura europeia, mais uma vez. Em 2018, Henrique tentou a sorte na Europa novamente. Primeiro, foi emprestado ao Giresunspor, da Turquia. Foram 14 jogos e 3 gols. Depois, ao Belenenses, de Portugal, 19 jogos e 5 gols. Números respeitáveis, mas que não convenceram nenhum dos clubes a comprá-lo em definitivo. O sonho europeu, que parecia o caminho natural após o Mundial de 2011, agora se mostrava um beco sem saída. Henrique voltou ao Brasil em 2019, emprestado mais uma vez, dessa vez a Chapecoense, onde fez 12 jogos e 3 gols. O nome começou a desaparecer. Entre 2020 e 2023, Henrique passou por Goiás, Chapecoense, de novo, América Mineiro e Vila Nova. Em 2021, na Chapecoense, foram apenas 10 jogos na Série A e nenhum gol. Aos 30 anos, o atacante que um dia foi o melhor do mundo em sua categoria já não era mais protagonista em lugar nenhum. O padrão se repetia, um clube novo a cada ano ou 2. Pouco tempo para se adaptar. Pouca sequência. Pouca paciência. E o atacante que o mundo acreditava que seria o próximo grande centroavante brasileiro se tornava um jogador comum, daqueles que rodam por clubes, tentam recomeços, mas nunca encontram um lugar para chamar de seu. Em 2024, Henrique Almeida jogou pelo Amazonas, na Série B. Foram 29 jogos e 6 gols. Números honestos, mas que não chamaram a atenção de ninguém. Em 2025, aos 34 anos, Henrique Almeida voltou para casa. O Gama, clube de Brasília, sua cidade natal, anunciou sua contratação para a temporada 2026. O contrato vai até o fim do ano, com possibilidade de renovação. Ele disputará o Candangão, Campeonato Brasiliense, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão. O mesmo jogador que, em 2011, levantou a taça de campeão do mundo sub-20 ao lado de Casemiro, Oscar e Coutinho, hoje defende as cores do Gama, um clube que não está nem na Série C do futebol brasileiro.
O nome de Henrique Almeida, que um dia foi capa de jornal, começou com a falta de oportunidades no São Paulo e a adaptação frustrante na Espanha, agora se consumou. Henrique Almeida desapareceu do radar do futebol nacional. E o que restou foi a pergunta que ninguém consegue responder: o que aconteceu com o artilheiro do mundo? Enquanto Henrique Almeida lutava para encontrar seu lugar no futebol, seus companheiros de geração voavam. A seleção brasileira sub-20 campeã mundial de 2011 tinha nomes que hoje são referências no futebol mundial. Felipe Coutinho, que brilhou no Liverpool, Barcelona e Bayern de Munique. Casemiro, multicampeão pelo Real Madrid e hoje no Manchester United. Oscar, que foi titular do Chelsea e da seleção brasileira na Copa de 2014. Danilo e Alex Sandro, laterais da Juventus e da seleção. Esses jogadores construíram carreiras vitoriosas na Europa. Foram protagonistas em seus clubes. Vestiram a camisa da seleção brasileira em Copas do Mundo. Seus nomes são lembrados até hoje. E Henrique? Henrique foi esquecido. O contraste é brutal. Enquanto Casemiro conquistava 5 Champions League pelo Real Madrid, Henrique acumulava empréstimos e tentava recomeços no Brasil, na Turquia e em Portugal. Enquanto Coutinho brilhava em campanhas históricas na Premier League e na La Liga, Henrique acumulava 214 minutos na La Liga pelo Granada, e nenhum gol. Enquanto Oscar decidia uma final de Libertadores pelo Flamengo e se transferia para o Chelsea por 32 milhões de euros, Henrique via sua carreira seguir na contramão. O Real Madrid tentou contratá-lo por 2 vezes, uma quando estava no São Paulo e outra quando já estava no Botafogo. Em uma dessas ocasiões, ele chegou a treinar no clube espanhol, assinou contrato, mas a negociação foi desfeita nos últimos dias da janela. Cheguei lá, fiquei treinando durante um mês ali no Castilla. Assinei com o Real Madrid, só que eu não fui inscrito na liga, então ficaria ali sem jogar até dezembro. Acabou que o Botafogo não me liberou voltar para o Real Madrid, revelou Henrique em entrevista. O destino, que poderia ter sido completamente diferente, tomou outro rumo. Enquanto isso, William José, que estava na mesma situação, seguiu no Real Madrid e construiu uma carreira sólida na Europa. O que separou Henrique de seus ex-companheiros? Não foi talento. Henrique tinha. Prova disso é que ele foi eleito o melhor jogador de um Mundial Sub-20, superando nomes como James Rodrigues e Oscar. O próprio Casemiro, na época, o chamava para morar em sua casa durante os treinos no Real Madrid. A diferença talvez esteja nas decisões. Na ansiedade. Na falta de um ambiente que soubesse esperar por ele. O próprio Henrique, anos depois, fez uma autocrítica: a gente é muito ansioso para poder jogar, independentemente do lugar e tudo mais, eu teria aguardado, esperado mais o momento. Querer sempre sair para jogar, independente do lugar que seja, ter um pouco mais de paciência. Enquanto Casemiro esperou, foi emprestado ao Porto e depois retornou ao Real Madrid para se tornar lenda, Henrique aceitou propostas que o tiraram do Brasil antes da hora. Granada, Giresunspor, Belenenses, clubes que não tinham a estrutura nem a paciência para desenvolver um jovem atacante. O que as pessoas não entendiam às vezes é que, como atacante, você dependia de um meia, de um ponta cruzar a bola para você. Você não vai sair driblando 4, 5 adversários e marcar o gol sempre, disse Henrique à FIFA. Mas o futebol, implacável, não espera explicações. O tempo passou. As oportunidades foram embora. E Henrique Almeida, que um dia foi tratado como o futuro centroavante da seleção brasileira, viu seus ex-companheiros brilharem nos maiores palcos do mundo enquanto ele seguia um caminho completamente oposto. O contraste entre o destino de Henrique e o de seus companheiros é a prova mais clara de que, no futebol, talento sozinho não é suficiente. Talento nunca foi o único fator. E o caso de Henrique Almeida prova isso. O atacante que foi eleito o melhor jogador do mundo sub-20 em 2011 tinha todas as ferramentas para brilhar. Canhoto, faro de gol refinado, presença de área, capacidade de finalização em espaços curtos. Mas algo deu errado no caminho. E a resposta, talvez, esteja na própria análise de Henrique sobre sua trajetória. A falta de paciência. Em entrevista recente, Henrique fez uma autocrítica contundente: a gente é muito ansioso para poder jogar, independentemente do lugar e tudo mais, eu teria aguardado, esperado mais o momento, eu tinha 5 anos de contrato no São Paulo. Querer sempre sair para jogar, independente do lugar que seja, ter um pouco mais de paciência porque as coisas vão acontecendo. Ele mesmo aponta o contraste com outros jogadores da mesma geração,
Então, enquanto Casemiro esperou, foi emprestado ao Porto e depois retornou ao Real Madrid para se tornar lenda. Henrique aceitou propostas que o tiraram do Brasil antes da hora: Granada, Giresunspor, Belenenses, clubes que não tinham a estrutura nem a paciência para desenvolver um jovem atacante. A dificuldade da transição. Outro fator. Eu acho que o jogador, independentemente da idade também, ele tem ali a maturação, ele tem o ser inserido no profissional, tem a transição, enfim, passa por inúmeras coisas, processos. E ali você tem que ter um pouco de paciência, enfim, e também apostar no que você está acreditando e deixar jogar, deixar ter sequência, coisa que no começo eu não tive tanta. A expectativa em torno do seu nome, após o título mundial, pode ter sido um peso tão grande quanto a falta de oportunidades. O peso é muito maior, dobrado. Eu vim como o melhor do mundo, artilheiro e tudo mais, só que ninguém joga sozinho a não ser o Neymar. Era mais ou menos isso. E aí veio com esse peso do Mundial e de tudo mais, consegui lidar bem com isso, porém, as pessoas queriam que eu sempre resolvesse tudo. E não é desse jeito. O ambiente como fator determinante. O próprio Henrique reconhece que o ambiente ao redor do jogador é tão importante quanto o talento individual. A ansiedade, a pressão por resultados imediatos, a dificuldade de encontrar um clube disposto a ter paciência com seu desenvolvimento, tudo isso contribuiu para que o artilheiro do mundo sub-20 não se tornasse o centroavante que o Brasil esperava. Asterisco, a gente, quando é novo, não pensa muito nas consequências, a gente quer só jogar, quer só estar dentro de campo e às vezes não é assim, às vezes você tem que ter um pouco de paciência, esperar seu momento, independente se você é o melhor do mundo, sub-20 ou não, acho que é tudo um processo e aí acabou que eu atropelei um pouco os processos, asterisco. O que isso nos ensina? A história de Henrique Almeida não é sobre um jogador que não tinha talento. É sobre um jogador que, como tantos outros, não encontrou o ambiente certo para florescer. Sobre a pressa que o futebol impõe aos jovens talentos. Sobre a falta de paciência, tanto do jogador quanto dos clubes. Casemiro teve paciência. Esperou. Foi emprestado ao Porto, jogou, evoluiu, e voltou ao Real Madrid para se tornar um dos maiores volantes da história. William José também esperou, seguiu no Real Madrid Castilla e construiu uma carreira sólida na Europa. Henrique, não. Ele quis jogar imediatamente. Aceitou propostas de clubes que não tinham estrutura para desenvolvê-lo. E o resultado foi uma carreira de 16 clubes, sem nunca ter se firmado em nenhum deles. O verdadeiro problema de Henrique Almeida nunca foi a falta de talento. Foi o timing. Foi o ambiente. Foi a falta de um lugar que soubesse esperar por ele. A história de Henrique Almeida não é um caso isolado. É um padrão. O Brasil sempre foi um celeiro de talentos. Sempre. Mas o futebol brasileiro tem uma dificuldade histórica de transformar promessas em realidade. Quantos jogadores brilharam nas categorias de base, foram tratados como fenômenos, e desapareceram antes de chegar ao topo? Henrique é um desses casos. Mas ele também é um símbolo. O peso da expectativa. Em entrevista à FIFA, Henrique refletiu sobre o impacto do título mundial em sua carreira. Não tenho dúvida de que, daqui a 10 anos, quando parar, as pessoas vão me ligar para falar a respeito. É uma coisa muito boa e que vou levar para sempre. Ninguém pode tirar isso. Aquele mundial mudou tudo na minha vida para melhor, sabe? Me deu um status maior, você vira um jogador de visibilidade global e também aumentou muito a cobrança, claro. Ele completou, asterisco, porque o pessoal me via e falava, olha, é o melhor do mundo sub-20. A expectativa era enorme em qualquer local que eu fosse. Você não vai sair driblando 4, 5 adversários e marcar o gol sempre, asterisco. A bola de ouro e a chuteira de ouro que ele conquistou na Colômbia o colocaram em uma lista que inclui nomes como Diego Maradona, Lionel Messi, Sérgio Agüero e Paul Pogba. O garoto de Brasília, revelado pelo São Paulo, entrou para a história ao lado de lendas do futebol mundial. Mas o peso desse título também foi uma faca de dois gumes. A cobrança aumentou. A expectativa cresceu. E o futebol, implacável, não teve paciência para esperar que ele se desenvolvesse no seu próprio ritmo. A oportunidade perdida que resume tudo. O momento que talvez melhor represente o que deu errado na carreira de Henrique aconteceu em 2013, quando ele esteve a um passo de realizar o sonho de todo jogador brasileiro, vestir a camisa do Real Madrid. Fiquei um mês treinando no Real Madrid Castilla. Só que o Botafogo estava com problemas de penhoras na justiça e, quando estava tudo certo entre eu e o Real, apareceu isso. O Botafogo ficou proibido de comprar, vender e emprestar jogadores, podia render multa grande ao time que negociasse com eles, contou Henrique em entrevista.
Ele chegou a treinar no clube espanhol, agradou a comissão técnica, e já procurava apartamento em Madrid. Mas a negociação foi desfeita por problemas jurídicos do Botafogo. Em seu lugar, o Real Madrid contratou William José, outro brasileiro da mesma geração, que construiu uma carreira sólida na Europa, passando por Real Sociedade, Betis e Las Palmas. Foi uma frustração muito grande, lamentou Henrique. Se o Real Madrid tivesse contratado Henrique em 2013, sua carreira teria tomado outro rumo? É impossível saber. Mas o que se sabe é que, enquanto Henrique acumulava empréstimos e tentava recomeços no Brasil, na Turquia e em Portugal, William José se firmava na elite do futebol espanhol. O que a história de Henrique nos ensina? O caso de Henrique Almeida representa algo maior do que uma carreira que não decolou. Ele representa a dificuldade do futebol brasileiro de lidar com seus talentos. O Brasil revela. O Brasil encanta. O Brasil vende. Mas o Brasil também desperdiça. Quantos Henriques existem por aí? Quantos jovens atacantes, eleitos os melhores do mundo em suas categorias, não recebem o suporte necessário para se desenvolver? Quantos são queimados pela pressa, pela ansiedade, pela falta de paciência? O próprio Henrique fez a autocrítica: a gente é muito ansioso para poder jogar, independentemente do lugar e tudo mais, eu teria aguardado, esperado mais o momento. Mas a responsabilidade não é só do jogador. É dos clubes, que tratam jovens como ativos financeiros. É da imprensa, que cria expectativas irreais. É da torcida, que cobra resultados imediatos. Henrique Almeida foi o último brasileiro a ganhar a bola de ouro do Mundial Sub-20, um prêmio que já foi de Maradona, Messi, Agüero e Pogba. Ele entrou para a história. Mas sua carreira também entrou para a história como um alerta. Nem toda promessa vira realidade. E o futebol brasileiro ainda não aprendeu a lidar com isso. Quando você é jovem, não tem paciência para esperar a oportunidade, disse Henrique. E talvez essa seja a maior lição que sua história nos deixa. No futebol, tanto quanto talento, é preciso paciência. Paciência para esperar. Paciência para errar. Paciência para aprender. Paciência para crescer. E essa, infelizmente, é uma lição que o futebol brasileiro ainda não aprendeu. Henrique Almeida foi o último brasileiro a conquistar a chuteira de ouro e a bola de ouro em um Mundial Sub-20. Em 2011, ele estava no topo do mundo. Ao seu lado, jogadores que hoje são lendas do futebol mundial: Casemiro, Oscar, Felipe Coutinho, Danilo, Alex Sandro. Enquanto eles brilhavam na Europa e na seleção, Henrique seguia um caminho completamente oposto. Foram 16 clubes em 15 anos de carreira. Passagens por Granada, Espanha, Giresunspor, Turquia, Belenenses, Portugal, e dezenas de times brasileiros: São Paulo, Botafogo, Grêmio, Coritiba, Bahia, Sport, Chapecoense, Goiás, América Mineiro, Vila Nova, Amazonas. Em 2025, pelo Amazonas, foram 29 jogos e 6 gols na Série B. Em 2026, aos 34 anos, Henrique Almeida foi anunciado pelo Gama, onde disputará o Candangão, a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão. O contraste é brutal. E a pergunta que fica ecoa no ar: o que faltou para Henrique Almeida? Talento? Ele tinha. Prova disso é que foi eleito o melhor do mundo em sua categoria. Foi ansiedade? Ele mesmo admite: a gente é muito ansioso para poder jogar, eu teria aguardado, esperado mais o momento. Foi o peso da expectativa? Isso carregou um peso muito grande na minha carreira, de ter que resolver todo o jogo, confessou. Foi falta de paciência dos clubes? A gente tem que ter um pouco de paciência, deixar ter sequência, coisa que no começo eu não tive tanta. Foram as escolhas erradas? Caminhos que eu tracei errado. Precipitações de jovem, de querer jogar sempre. Ou foi um pouco de tudo isso? Henrique Almeida, aos 34 anos, se diz realizado com sua carreira. Para mim, eu estou muito realizado. Sou muito feliz com a minha. Joguei em altíssimo nível, com excepcionais jogadores. É só questão das escolhas. Mas a verdade é que o futebol brasileiro, e o mundo, esperava muito mais do artilheiro daquele Mundial de 2011. Agora eu quero saber de você. O que faltou para Henrique Almeida? Ele foi mal aproveitado? Não tinha nível esperado? Ou foi vítima das circunstâncias e da falta de paciência do futebol brasileiro? Quantos outros Henriques o Brasil já perdeu pelo caminho? Deixa nos comentários. Quero ler cada opinião. Porque essa história, assim como todas as histórias do futebol, nos ensina algo importante sobre talento, paciência e destino. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Isso mostra que você valoriza não só os vencedores, mas também as histórias que poderiam ter sido diferentes. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá aquele like.
Porque aqui a gente conta histórias que vão muito além dos 90 minutos. Valeu, Henrique. Obrigado por nos lembrar que, às vezes, o caminho mais difícil também ensina as lições mais valiosas. Até a próxima.